Estamos começando mais um After Podcast aqui dos nossos estúdios. Essa mistura aqui de música, de história, de equipamento, que eu acho que é um pouco do que a gente fala aqui, que a gente fala de tudo. E hoje o meu parceiro Lucas Penido não estará presente fisicamente, mas estará remotamente. Mas primeiro eu gostaria de apresentar o nosso convidado, ele. Quem é ele? Dr. Mário Alasca. Muito obrigado pelo doutor. Quando alguém me chama de doutor, acho que eu vou tirar um CRM do bolso, carimbar um receituário médico, alguma coisa. Obrigado. Mas, ô Mário, olha só, vamos aqui explicar exatamente. Vou tentar explicar o que eu acho que você é. Por favor. Você é um cara que começou rádio, mas você fez muita comédia, stand-up, Sim, era um especialista de cerveja. fui me tornando. Aí a vida foi mudando, você começou a se tornar um especialista de outra bebida, que é exatamente o motivo pelo qual a gente te chamou aqui, porque semana passada aconteceu a Semana Internacional do Café. Aí a gente fala de Minas Gerais, não tem como não falar de café. E como você se tornou um especialista de café, por favor, mas primeiro conte um pouco da sua história. Gente, é o seguinte, um belo dia ali depois do carnaval, meu pai e minha mãe tiveram encontro, né? Porque eu sou escorpiano, eu sou de outubro. Foi muito bonito, mas eu não lembro. Teve a fecundação do óvulo, 9 meses depois eu nasci. No dia 29 de outubro de 1981, numa quinta-feira, às 3h15 da tarde, eu também não lembro. E o seguinte, cara, qual que é a minha história? Desde criança eu imito os outros. Eu imito voz, imito um monte de coisa. Acho que não sei se eu falei isso da vez passada. Eu fui cantor, solista do Coral Infantil do Palácio das Artes, né? Eu trabalhei com isso muito. Eu trabalhei assim, meus pais incentivaram isso em mim, porque eles viram que era isso, cara. Me soltava na aula de, sei lá, de vôlei. Eu queria ficar imitando a galera, cantando. Eu julgava, mas assim. Seu negócio é palco, é isso? Eu acho que não sei se é palco, cara, mas eu- a última vez que eu trabalhei em agência de publicidade, na hora que eu saí, a agência de dois irmãos meus, que é a Estalo Comunicação, um abraço para ele e o Thiago, agora cada um tá pro seu lado já. Mas no dia que eu saí de lá, falei, cara, acabou o emprego normal pra mim. Eu tenho que fazer essas coisas mesmo. Foi quando eu fui pro stand-up comedy, né? De cabeça, assim. Que é uma ida e vinda de rádio. Eu tava saindo da 98, voltando pra agência de publicidade. Saí da agência de publicidade, fui pro stand-up comedy, falei, cara, tem que ter algum dinheiro, então vou dar aula de inglês. Era no Grêmio, tinha até que tinha aqui perto do Marista. Aí fui, stand-up comedy começou a dar certo, não sei o quê, papapá. A rádio que tinha me relegado, na hora que o stand-up comedy voltou a dar certo, não, pera aí, você é um cara sempre legal, sempre gostando de você, volta pra cá. E foi a minha volta pra 98. Mas explica aqui. Diga. Eu acho que rádio tem um pouco dessa história da. Hoje rádio tem muita televisão, né? Tem muita imagem, né? Uhum. É a história do imaginário ali, porque a gente não conhece os radialistas, né? A gente só conhece a voz dele. E muita gente fala assim, aquela coisa maluca, né? Poxa, eu não, jamais imaginei que você fosse assim. Isso tem alguma coisa a ver com humor, o humor? Porque quando você fala de humor, você gosta de imitar, você gosta de palco. Rádio é um palco, mas não é um palco 100%. Portugal, sim e não. Você que é um cara que analisa dados, vou te dar um dado estatístico. Belo Horizonte é das maiores praças do Brasil, a que tem maior penetração do meio rádio. Caraca, que Ponto. interessante. Isso é análise do Ibope todo ano, toda aferição de Ibope sai isso, de tempos em tempos ele confirma isso. Então, para mim, isso tem duas coisas aí muito fortes, que ninguém me falou, mas eu acho da minha cabeça. Primeiro lugar, nós sempre fomos passagem, nós nunca fomos emissor, né? Nós sempre fomos ponta de rede. Então, Rio e São Paulo detêm e detiveram durante muito tempo o protagonismo no audiovisual. Hoje é tudo diferente. Você vê que a gente está em HD, com som lindo, no estúdio lindo, mas antigamente não era. TV era Rio e São Paulo. Você fazer TV aqui, você vira câmera, repórter, operador de áudio, e sua vida era muito curta.
Então, eu, desde criança, cara, imitando muitos outros e tal, não sei o quê, eu falei, cara, eu tenho que ir pro rádio, que eu sei imitar. Eu sei fazer coisa engraçada. Eu falei, pô, TV é Rio e São Paulo. Isso eu tinha, sei lá, 16, 15, 17 anos. Eu não vou mudar pro Rio, pra São Paulo agora pra tentar ver o que vai acontecer da minha vida. E eu tenho idas e vindas, assim, pra tentar coisas em São Paulo e tal. Aí eu falei, bicho, eu vou ter que ir pro rádio, eu vou ter que especializar nisso. E na faculdade, no primeiro pro segundo período de faculdade, eu já entrei de monitor do laboratório de áudio. E assim como tudo na minha carreira, né? Os casos que ninguém sabe. Eu sou da PUC do São Gabriel, era um curso que mudou. Ele se chamava Gestão da Comunicação Integrada. Então você era obrigado a trabalhar o tempo todo com publicidade, relações públicas e jornalismo. Tinha as cadeiras separadas, mas você era forçado a trabalhar com os três juntos. E aí eu entrei pro laboratório de áudio logo na primeira seleção que teve, que era tudo muito novo. O prédio era da Telemig e o estúdio de rádio durante muito tempo, lá que depois virou estúdio Alaska por outros motivos. A faculdade aproveitou um estúdio, uma cabine de teste de telefone da Telemig. Coisa louca. E é engraçado, cara, que na primeira seleção, eu já tinha estudado, tinha feito um monte de coisa, mas o coordenador falou: olha, Mário, a pessoa que passou aqui para a vaga remunerada já tem experiência no interior, você tem outras condições, né? Ele precisa mais da vaga. Você nunca trabalhou em rádio, ele já trabalhou em rádio na cidade dele, que é balela, o cara deve ter lá um dia. Então você vai ser voluntário se quiser. Falar, então eu vou de voluntário, beleza. Aí virei, fiquei um ano e meio, cara, podia ficar depois. Mas enfim, então eu fui pro rádio na faculdade, estudei muito isso, enfim. Então eu falei, cara, eu tenho que ir pro rádio, é o que eu tenho pra fazer. Agora deixa eu perguntar uma coisa para você. A gente falou de rádio, falou de você gostar de imitar as pessoas. Onde veio a história de você se especializar em bebidas? Porque, na verdade, quando eu te conheci, você era um cara que era especialista em cerveja. Sim. Falava muito de cerveja, falava muito de cerveja. Eu mesmo cheguei para você e falei assim: Ô Mário, já que você gosta de bebida, Minas Gerais tem café, cara. Eu não conheço nenhum especialista de café que saiba comunicar bem. E primeiro, por que a cerveja no início, né? Por quê? Cara, não era pra ser, mas foi. Quando eu tava no 98 Futebol Clube, meus 14 anos lá com aquela equipe, os meus 5 irmãos de vida que eu tenho, no boom do programa, é muito engraçado a gente falar isso, mas eu não tinha 30 anos, eu era chefe de equipe, chefe de um monte de coisa, e tava coordenando um programa que de repente explodiu na cidade. Nesse meio tempo, a gente foi parar na TV, um monte de coisa acontecendo e tal. Um cara daqui de BH que chama Carlos Ribas, ele tem uma produtora chamada CISAP, chamou eu e o Diego Regal, que depois foi fundar um outro programa de esporte que hoje está na KTO, tem um cargo nacional na KTO, acho que é diretor nacional de não sei o quê. Um beijo pra você, seu tanga. Chamou nós dois e a gente ia apresentar um programa que ia fazer coquetéis rodando o mundo. E esse programa, de fato, hoje em dia até existe, tá num canal fechado aí. E o programa até rola assim e tal. E a gente chegou a fazer um piloto, um teaser. Um piloto é um programa inteiro. A gente chegou a fazer um teaser desse programa aqui em Belo Horizonte, região. E esse programa se chamaria Expresso Caipirinha. E foi gravado em inglês. A gente gravou o teaser e tal, não sei o quê. Pegaram a edição, mandaram para uma feira de conteúdo na França. Aí exibiram no salão lá, foi aplaudido de pé e tal, não sei o quê. Aí veio a notícia: ó, vai sair. Se prepara. Você vai rodar o mundo, você vai fazer um programa de bebidas e tal, não sei o quê. Eu falei, então beleza, vamos preparar, vamos lá. Aí, cara, eu falei, pô, já que esse trem vai sair, deixa eu fazer um curso, deixa eu fazer alguma coisa, né? Eu fui e falei, cara, que curso que eu faço? E pesquisei lá, curso de coquetel. Na época, a coquetelaria aqui em BH tava só começando, não era como é hoje, que tem um cenário grande e tal, não sei o quê. Aí eu vi os cursos de coquetelaria, falei, cara, legal, mas não bateu, não deu match, assim. E aí, no que eu tô caçando curso pra fazer na internet, aparece o curso de sommelier de cerveja. Isso era mais ou menos 2009 ali, 2009 não, 2000, putz, cara, 17. 2017, tava aquele boom da cerveja artesanal para acontecer. Eu já tinha amigos que faziam cerveja, então já conhecia algumas pessoas do movimento cervejeiro. Falei, cara, cerveja, se eu fizer o curso de sommelier de cerveja e não atuar na área, pelo menos eu bebo, que eu vou tomar cerveja o resto da minha vida. Então não vai ser desperdício. Então começou com cerveja, tipo, não vou perder essa, não vou perder essa, vou.
Viro especialista, aproveito e tiro proveito da especialização. Eu falei, cara, porque o coquetel, eu olhei pros cursos de coquetel, eu falei, velho, não vai dar. Hoje mudou muito, o cenário tá muito mudado. A cena de coquetelaria é outra e tal. Mas na época eu olhei e falei. Aí virei sommelier de cerveja. Entendi. Aí deu o boom da cerveja artesanal, eu tava na rádio, então volta e meia tinha que falar alguma coisa, eu falava, e falava bem e tal, não sei o quê. Eu tava parado com café, eu tinha parado de tomar café. Um belo dia, eu fui num evento de cerveja, no lançamento de uma da cerveja Krug, quando lançou o Biergarten lá no Jardim Canadá, que é lindo. Tava tendo as cervejas novas, né, que é a linha expressionista, e tinha um cara do meu lado fazendo café, era um cara da OP aqui. Eu senti o cheiro do café, falei, velho, o que é isso? Ele falou assim, é café. Eu falei, não, esse é chocolate, cara. Não, isso é café. Eu falei, cara, eu quero comer isso. Eu não quero beber, eu quero comer isso. Não, eu vou te dar aqui. Toma. Eu falei, puta, eu voltei a tomar café. E voltei a tomar café. Aí, um dia eu fui no Contador, no centro da cidade, e tem a loja de diversão do homem solteiro que mora sozinho, que é a loja de 1,99. Quando você sai para Mas morar peraí, sozinho, peraí. Não entendi. Por que tem a ver 1,99 com a história de homem sozinho? cara, eu tô um pau em todos os raciocínios lógicos, mas nós vamos chegar lá. A distância mais curta entre dois pontos é uma reta, a mais longa é um ônibus ou meu raciocínio. Aí o que que rola, velho? Passei na loja de 99, tinha uma prensa francesa, que é um utensílio de fazer café. Falei, velho, eu tô em casa, eu tô nessa e eu vou comprar esse trem e fazer um café. Nem tinha café em casa. Tinha um café que eu deixava lá pra pessoa que vai lá trabalhar e me ajudar. Eu levei a prensa francesa pra casa, tentei fazer um café na prensa francesa com a moagem que vem já, com aquele café maravilhoso e tal. Deu errado. Deu errado. E eu fui postando na internet e tal. Os caras, ó, que M3 pontinhos esse café de comer com garfo, que trem horroroso, você fez errado e tal. Aí vi que eu fiz errado. Falei, putz, vou ter que comprar um café pra fazer do jeito certo. Acordei, e eu tava no auge das coisas acontecendo. Acordei um sábado, falei, vou para o Mercado Central. Meu vizinho de porta não me via saindo sábado antes de meio-dia de casa. Aí devia ser sábado, 10h40, 10 da manhã, tava eu trancando a porta. Ele olhou e falou, o que você tá fazendo? Eu vou no Mercado Central ali. Você tá saindo de casa esse horário? Por quê? Não, eu comprei uma prensa francesa. Olha que bonito minha prensa. Ah, bonito sua prensa francesa e tal. Vou lá comprar um café. Eu falei, não, você não vai lá não. Eu sou consultor de café Demater. Ah, não Pega café acredito. comigo. Bernardino Canguçu, meu vizinho, um abraço pra ele. Vizinho de Cara, que porta. história sensacional. Vizinho de porta. Oh, mas a gente pode falar aqui de várias coisas, né? Você tá falando de Mercado Central, que é um lugar super tradicional aqui em Belo Horizonte, Sim, né? fantástico. Fantástico, sensacional. Tem o armazém armazém que chama do café, Academia do Café. Academia do Café, que é do Bruno, não é Do isso? Bruno e da Do família, Bruno né? e da família E agora dele, é a Júlia, depois essa é a filha da Júlia. que é um ambiente super conhecido dos especialistas de café em Belo Horizonte e tal. Mas o Mercado Central, ele é muito mais conhecido por ter tipo a prensa francesa do que você ter ótimos cafés. E aí a gente tá falando de quase 10 anos atrás, né? Então, assim, o cenário não era bem esse. Mas o que é o imaginário do Belo Horizontino mineiro? O Mercado Central é meio que a antítese do Verde Mar. O Verde Mar é assim, você entra no, Vedmar é uma é rede uma de rede de supermercado. supermercado aqui de Belo Horizonte que é equivalente a uma rede gourmet ou de nível melhor para quem está fora, né? Seria o Pão de Açúcar gourmet, os outros gourmets e tal, para quem está fora de Belo Horizonte. O Verde Mar é assim, você entra no Verde Mar, você vai pagar, você paga. A mulher fala assim, faltou alguma coisa pro senhor? Você fala assim, faltou. Ela falou o quê? Você fala assim, o sal do Himalaia. Ela fala assim, mas o sal do Himalaia é da parte norte, sul ou da parte molhada? Você fala da parte sul. Mas da parte sul que toma sol ou da parte sul? Ela fala, então tá. Aí pega seu e-mail, seu telefone, chegou no Verde Mar, o sal do Himalaia, da parte sul, blá, blá, blá. O Mercado Central, ao contrário. Aquilo que você não sabe que existe, você vai no Mercado Central. Ou na Gujoreba, mas falando do Mercado Central. Então, pô, eu tinha que comprar um café, eu não sabia onde é que tinha, vou pro Mercado Central. Lá é o reino perdido do Beleléu, Lá tem uma velho. solução, Tem né? uma Lá tem uma solução. solução. Nem que um cara matasse um pombo, moesse ele ali, o bico dele, eu ia achar um café. Sacou? Eu ia achar um café. Aí, cara, o Bernardino, que hoje é meu amigo e tal, não sei o quê, a família toda. Não, você vem aqui pra casa, café tem aqui, moeu um café lá na hora e me deu. Eu falei, puta, agora eu vou tomar café aqui, né?
E aí, cara, então eu era o cara que falava de cerveja, de volta e meia falava de café e comecei a ganhar muita coisa. Ganhava cerveja, ganhava café. Na pandemia mesmo, eu falei, cara, os cervejeiros vão quebrar. Eu tenho que falar desse povo. Cerveja para relaxar e o café para acordar. Não tinha essa metodologia toda, Henrique. Eu falava porque eu falava, velho. A gente cardialista não ser papagaio. Se você me botar pra ficar com mais, você vai ficar 7 horas ao vivo, eu vou ficar aqui, velho. Entendeu? Eu vou falar do seu computador, do seu piano, da pintura e tal. Você vai chegar aqui, Mário, tá acabando agora. Deixa eu ficar, quero ficar 8 horas. Radialista é assim, velho. Você aprende a falar. Você fala por esporte, é isso. Eu falei, cara, o cervejeiro vai quebrar. Porque quem vende cerveja no supermercado tá vendendo cerveja. Quem não vende vai quebrar. Vou falar de quem não vende no supermercado. Pegava a minha rede social. Galera, conheça a cerveja tal, é do fulano de tal e tal, não sei o quê. Teve um dia que eu tava morando sozinho em casa, tinha mais de 100 garrafas de cerveja. O povo mandava. E eu tava em casa, cerveja pro Mário. Eu não pedi cerveja, pô. Deixa aí, pau. Enfim. E Mas o deixa eu fazer café uma foi entrando pergunta. Belo nisso. Horizonte foi criado um polo cervejeiro. E o Skank teve uma cerveja com a Krug Eu durante uma estava no época. lançamento que você me deu uma declaração muito bonita. Isso. Aí o Ervig, que é o dono da Krug, uma vez eu fui numa feira em Blumenau, né? Sim, tem Uma feira o brasileira. Brasil, Uma feira brasileira, isso, de Brasil Brau, cerveja, se eu não me isso. engano, é a E feira de ele falou um cerveja. negócio muito interessante, falou assim, olha, fora do Brasil, na maioria dos lugares da origem da cerveja, as cervejas, os tipos de cerveja têm uma relação com a posição geográfica. E no Brasil não tem nada a ver isso, porque a cerveja não é uma coisa oriunda do Brasil. Então tem algumas cidades que são polo produtores de cerveja. E Belo Horizonte acabou, Minas Gerais, acho que mais Belo Horizonte, né? Acabou se tornando uma referência dessa. Não sei se ainda tem, mas durante uma época aqui em Belo Horizonte tinham várias marcas de cerveja. BH até tinha uma alcunha que a gente falava assim, a Bélgica brasileira e tal, mas BH era ali o terceiro, quarto polo, né? Porque era Porto Alegre, São Paulo e depois Belo Horizonte, né? A gente não chegou a ter, em termos de volume de rótulo, né? Não chegou a ter isso. O que a gente tinha aqui, que era muito bom e que ainda tem, voltou a ter mais ainda, é que a cerveja craft ou artesanal, numa rede varejista, em alguns lugares, é mais barato do que uma cerveja de larga escala. Isso ainda tem. E eu compro muita cerveja assim. Então, tipo, pô, essa aqui, pô, o quê? Como é que tá louco? Eu vou tomar isso aqui. Peraí, você está falando que a cerveja artesanal, em alguns casos, ou na maioria dos casos, é mais barata do que uma cerveja de uma grande Sim, marca? sim. Aqui em BH tá tendo isso. Por exemplo, o Herweg da Krug Beer. É muito provável que numa casa que a Krug venda direto para aquela casa, o dono daquele estabelecimento consiga ter um custo-benefício melhor em alguma cerveja da Krug do que numa verdinha aí. É muito possível isso. Entendi. Naquele clube que vai se tornar Minas Tênis Clube, que é o Serra del Rey, eu volto e meia tomo Krug mais barato do que o Heineken. Ó, o Mário dando spoiler aqui. Bom, a ideia de te chamar aqui era para falar de Ah, café. tá bom, vou Então, chegar no café. falamos muito de Ok, cerveja, perdão. vamos chegar no café. Eu quero que você comece a falar do café, mas daqui a pouco tem uma pergunta do Lucas exatamente sobre o café. Mas fala a sua transição do café para o café. Cara, a transição foi no Hope, cara. Aí, de repente, eu tava falando de café. Porque eu tava achando café muito legal, tava ganhando muito café. Aí você compra um moedor de café, aí ele estraga, você compra outro. Aí você acha um legal, você compra outro. Aí você sobra uma graninha aqui, você compra outra coisa. Compra uma máquina de expresso, compra um método de extração, blá, 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 blá. Faz um cursinho, outro aqui, outro ali, e blau. Nesse meio tempo, Tipo assim, na hora que você parou para pensar, você já estava no café. eu acho Tipo que eu nunca isso. pensei. Foi rolando, velho. Nunca teve assim, pera, deixa eu sentar com o meu conselho aqui, meus gestores de mim, né? Vamos fazer uma reunião de foco e tal. A gente você conversou muito comigo sobre esse assunto, né? Você falou, Mário, o Brasil não é protagonista de cerveja, o Brasil é protagonista mundial de café. Você tem que falar de café. Você falou isso comigo muito. E isso pesou muito na minha escolha. Eu até cogitei fazer uma pós-graduação em pós-colheita de café. Mas aí uma pessoa viu e falou, cara, isso não é pra você. Você não trabalha com pós-colheita. Você tá depois, tem que fazer outros cursos. O café tem uma cadeia imensa. E aí foi rolando, cara. E aí o café entrou na minha vida pelas vantagens naturais dele, por exemplo. Você já presenciou isso. Eu ando com a minha mala dos cafés. É uma mala que era do meu avô, doutor Ojaço. Se eu posso Peraí, marcar. peraí. Ah, Sobre o plural. sim. Uma mala. A mala dos caféses. O plural de café é cafés.
Mas a minha mala se chama Mala dos Caféses, porque eu quis. Nome próprio, quem dá é a gente. Se você tem um cavalo, quem dá o nome dele é você. Entendeu? Não, entendi, sensacional. A mala dos cafezes Sim. é tipo assim, você tem tudo lá dentro, formas diferentes de você preparar o café, tipos de café diferente, é isso? É para fazer visita para os amigos, esse tipo de coisa? Amanhã eu tenho 3 cafés marcados. Que eu acho que são 2, não sei como é que vai ser. A Mala dos Cafés é o seguinte. Você já viu algum vídeo que tem um cara que é auxiliar da Casa Branca, ou que ele é assessor de alguém do Pentágono, que toca o telefone, você vai para Boston amanhã, arrume sua mala. Aí ele liga pra alguém, gente, pega a mala de viagem lá em casa e manda via Uber pra mim. É tipo isso, cara. Ela tá pronta lá em casa. Varia o que vai ter nela, porque é o seguinte, os cafés, de modo geral, não ficam nela. Eles ficam guardados lá em casa e falam, vou pra tal lugar, vou fazer café pra tal pessoa. Então eu vou levar o café A, B, C, D, ou E, F, G, H. Pum, separa os cafés. Método de extração, ela anda sempre com um V60, um moinho, uma balança, uma jarrinha bonitinha de vidro e uma pitcher, que é aquela leiteirinha de inox. De todas essas palavras que você falou aí, a única que eu não entendi, e é importante explicar, é o V60. O que é isso? V60 é um método de filtragem do café, um método de coar o café, que é criado pelos japoneses da Hario, que é uma marca que faz chá. Ela se chama V60, podia ter trazido um aqui, né? Porque ele é um filtro, V60 é um filtro. Todo mundo conhece o filtro Melita, aquele filtro que é tipo um U de papel, né? O V60, quando você abre ele, tem um formato de V e aqui o ângulo dele são 60 graus. Então ele chama V60. Blow your mind. Então, na minha mala sempre tem o V60, o filtro do V60, ou seja, o porta-filtro, que é aquele coadorzinho de plástico sem BP free, né? O papel, que é o coador específico do V60. Então você tem o porta-filtro, o papel, o filtro de papel, o moinho de café manual. Além disso, eu tenho uma jarrinha de vidro, antes eu não andava com ela, mas como a mala tem presença, o café tem que ter presença também. Eu coloquei uma jarrinha de vidro, não sei o quê, para fazer o café, para ficar bonitinho. E tem uma outra jarra, que é aquela leiteirinha de inox. Aquela leiteirinha de inox, o cara vaporiza leite na cafeteria, que se chama pitcher. Então, ela tem isso. Isso é nato dela. Fica nela lá. No estúdio que eu gravo podcast tem outro kit também. Na minha casa tem mais coisa. Além disso, tem uma balança para café, que é uma balança com timer e uma casa decimal. E costuma ter um método ou outro de extração de café que fica lá. Ou uma prensa francesa, ou uma press, como a Aeropress, depende para onde eu vou. Então, por exemplo, a turma que eu vou encontrar amanhã, de manhã, nós vamos tomar um café, é o The Gut Coffee Club, Caraca, bicho, que que é café e intestino, sofisticação. né? A resenha da galera começou aí. É, Então, assim, amanhã nós vamos tomar um café. Eu já liguei pra Maíra, minha amiga. Falei assim: que café que eu levo? Ela falou: não, café eu tô com aqui, você traz outro, que meu café aqui é assim, assim, assim. Então, assim, ela tá com café fermentado, eu vou levar um café que não é fermentado. Ela tem na casa dela uma prensa francesa, eu vou levar um Aeropress. Aí você vai complementando, né? Você monta uma mala, Mas isso você está falando de pessoas que são que já são, de certa forma, não são especializadas. especializados nojentos, são pessoas normais. Eles estão eles estão assim, tá? Eles conhecem café especial, são pessoas que já moem o próprio café em casa, isso é um marco da humanidade, né? O ser humano, ele agachou, né? Depois ele ficou em pé, virou Homo habilis, Homo erectus, né? Já são Homos erectus, né? São todos ficam em pé. E todo mundo já moe café em casa, já tem um rolê assim. Tipo, não chega a ser o Vebinho, não, mas é quase. Entendeu? Bebinho tem que explicar que é um grande amigo nosso, fotografou praticamente a carreira inteira do Skank. E um grande abraço para ele. Ele é apaixonado com café. Encontrei com ele semana passada, exatamente lá na Semana Internacional Na do Café. SIC. É isso. Que é uma. Se você que gosta de café, é um negócio muito sério. É mais B2B, né, lá. Mas você que gosta de café pode ir no meu festival que chama Tomei Gosto por Café. Que eu já fiz 2 edições, o senhor não foi. Caraca, vacilo, hein? Vacilo. Mas não vamos ficar na parte técnica Vamos lá, demais, vamos não. lá, Mas é vamos lá. porque é o seguinte, eu como mineiro, eu tenho um negócio que é o seguinte. Eu fico pensando que Minas Gerais fez um trabalho muito forte com o queijo. Estabeleceu as regiões, estabeleceu os tipos de queijo, esse tipo de coisa. Eu sinto falta desse carinho com o café. Esse carinho que eu estou querendo dizer é o seguinte. A gente fala muito de vinho. Ah, vinho. Pô, os vinhos na América Latina, a gente escolhe pelo tipo de uva.
Na Europa a gente escolhe por região. Como é isso no café? Eu sei que tem o arábica, tem outros tipos. Faz uma explicação rápida do que é o café no mundo. Pergunta fantástica. O café no mundo é o seguinte: o café veio da África, veio parar no Brasil, segundo o Bruno da Academia do Café, por uma treta que um cara atravessou um café da Guiana Francesa para cá. E aí, Minas Gerais hoje é o maior produtor de café da Terra. Caso fosse um país, Minas Gerais seria o maior produtor de café do mundo. Minas Gerais produz aproximadamente 51% do café do Brasil. O segundo maior país produtor de café é o Vietnã. E Minas Gerais produz mais café que o Vietnã. Ponto. É isso. Sobre as regiões produtoras. O que acontece? O estado de Minas Gerais tem as regiões produtoras. Existem denominações de origem e indicações geográficas. DO e IG. O que é isso? Champagne é uma IG, a região da Champagne. Então, para você ter uma bebida, um espumante feito no método de champenoise, com a característica ABC, blá, 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 que para que ele se chame champanhe, ele tem que ser da Champagne e tem que seguir vários métodos. Né? Isso falando do vinho aqui, muito por alto. Né? O vinho espumante que da Champagne chama de champanhe. Minas Gerais tem as regiões produtoras de café. Mas tem outras que são menores ainda, que são as indicações geográficas. Tem as DOCs e as IGs. E o que é mais divertido do mundo do café em comparação com o queijo é que o queijo também, a gente acha que a gente sabe, mas a gente não sabe patavina. A ONU, através da Unesco, né, reconheceu o modo de fazer queijo Minas artesanal como patrimônio imaterial da Unesco. Ok, beleza. Só que existe um universo dos queijos, várias coisas do queijo mineiro. Queijo Minas artesanal é diferente de queijo artesanal mineiro. E tem uma infinidade de tipos de queijo. E as regiões que produzem queijo são muito específicas. Por exemplo, Araxá é uma região específica. Então você vai no Mercado Central, tem assim, mantiqueira de Araxá. Quer dizer, canastra de Araxá. Não existe queijo canastra de Araxá. Ou ele é de Araxá ou ele é canastra. Tudo bem. O café tem coisas parecidas. O café, existem regiões, por exemplo, Matas de Minas e Caparaó, que são regiões produtoras de café, se encontram. Isso é tão bagunçado, isso é tão louco, isso é tão novo, que o próprio povo do café já trabalha com isso, os compradores, quem é B2B, né? Os compradores, os grandes compradores, cafeterias, os coffee lover e tal, a gente entende de uma certa forma isso. Mas tem regiões que se sobrepõem e que estão uma dentro da outra. E que nós temos que entender melhor o que é isso. Sobre o resultante final disso, qual que é a bebida? Você falou do vinho, né? Então você vai na Argentina, é muito famoso o Malbec de Mendoza. Não é todo mundo toma um Malbecão de Mendoza. Começa-se por isso. Você forma na faculdade, fica solteiro, papapá, começa a tomar vinho para ter um date, blá, blá, aí você vai tomando vinho até uma hora que você fala, legal, vou tomar vinho. E o Calil me falou no podcast, vinho é a bebida de velhos. Estou ficando velho, estou tomando mais vinho. O que pega é o seguinte, cara. Então, você tem uma nota sensorial, um registro que você guarda. Isso é um Malbec de Mendoza. Então, ele vai ter fruta roxa, fruta de caroço, ele vai ter isso, isso e aquilo, papapá, papapá. Ele vai ser mais corpulento. E ok, esse é o Malbec de Mendoza. Beleza? Beleza. Existem alguns Malbecs fugindo disso agora, tal, mas o grosso é isso. Um vinho da Borgonha. Volta pro café, fala Tudo do bem, vou chegar no café. café. Tem as variáveis. Tem o vinho da Borgonha, blá, 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 por aí vai. O café é diferente. E ele é fantástico por isso. O café, ele não tem a reprodutibilidade do vinho. O café não tem não só a reprodutibilidade, como não tem uma ciência tão exata quanto o vinho. O legal do café é perguntar, não é responder. O vinho é o seguinte, ó, Malbec de Mendoza. Malbec de Mendoza, isso você vai encontrar nesse vinho. Beleza. Ah, tem safras melhores, safras piores. Talvez você teve alguma variação sensorial de uma safra para outra. Esquece isso no mundo do café. Primeiro lugar, porque o café tem muito mais compostos aromáticos que o vinho. O professor Flávio Borém esteve no podcast. O professor Flávio Borém é uma autoridade mundial em pós-colheita de café. E ele me explicou, vou chutar um número aqui, se estiver errado, me crucifiquem. Mas, por exemplo, o vinho, quando você joga um vinho no espectrógrafo que mede a quantidade de componentes sensoriais aromáticos, vamos supor que o vinho dá 40, 50, 60. O café dá tipo 800. Caraca, é completamente. Você está querendo dizer que o café é mais sofisticado que o vinho? Ele é infinitamente mais diverso do que o vinho. Infinito mais um. Só Chuck Norris contou até infinito 2 vezes. O café é infinitamente mais variado que o vinho.
Peraí, então vamos lá. Vamos trazer para Eu o sei, é mundo complicado. terreno. Eu Vamos vou- trazer para o mundo terreno. É porque Vamos você é dar as especialista mãos. demais. Sim. Vamos trazer para o mundo terreno aqui. Outro dia eu escutei de um amigo a seguinte frase. Ele falou assim: olha, não dá para fazer com o café o que se fez com o queijo. Porque todo lugar que você vai, você tem a cultura de você dar um café de graça. Você aceita um cafezinho? Ninguém pergunta. Você aceita um pedaço de queijo? Tem essa cultura do café. Eu não entendi muito por que que ele falou isso, não, mas ele falou assim: pô, não dá para fazer essa qualificação do café igual tem em outros produtos. Compreendo, mas discordo. O que as pessoas falam sobre isso é o seguinte: é muito comum, se você vai cortar o cabelo em algum lugar, o cafezinho é de graça. Se você vai no restaurante, o cafezinho às vezes é mais simples, né? Tem aquele cafezinho da garrafa térmica lá. Ele é de graça. A água que você bebe é paga. Então o pessoal do café chia com isso. Mas eu não sei se a gente tem que acabar com certas tradições que a gente tem. O pessoal do café chia com isso, que o café nunca vai ter esse status por causa disso. Discordo. Eu acho que tem café para toda hora. Então há esse ceticismo do café em relação ao vinho, porque o vinho você sempre paga para beber, né? Mas olha que interessante, você que é uma pessoa que está na Terra há um pouco mais de tempo que eu ouvi que o comum aqui em Belo Horizonte, quando você... Isso é um jeito delicado de me chamar de velho? Não, você é um pouco mais experiente do que eu. Nós temos alguns anos de diferença de idade. Mas eu já ouvi de donos de bares aqui em Belo Horizonte que antigamente você não vendia cachaça. A cachaça era uma gentileza que o dono da casa fazia a um consumidor dele. Eu já ouvi isso demais de um dono de bar. Você quer cachaça? Quer? Não, tem uma cachaça aqui da minha terra. O cara pegava, botava, experimenta. Pô, que delícia, obrigado, que cachaça boa, daqui é a sua terra e tal. Pô, gostoso, gostei. Tem mais um pouquinho, tem, pô, beleza. Eu ouvi dizer isso, que no passado longínquo era assim. Cachaça é outra questão, mas então o nosso café de cortesia sempre vai existir. A questão do café e do vinho em Portugal, que eu acho que a gente tem que ter em mente é o seguinte. Vamos supor que a gente saiu daqui, foi tomar um café aqui em alguma das cafeterias da região da Savassi, que são fantásticas. A gente sentou naquela cafeteria naquele dia e nos foi servido um café de Manhuaçu, que deu notas de vinho do Porto, ameixa, cereja e, sei lá, cara, licor de jabuticaba. E que aquele café foi fantástico. Nós tomamos um café, ele foi sensacional, ele estava presente, ele tinha uma finalização longa. O que quer dizer? Você tomou o café e o gosto dele ficou na sua boca, mas não ficou amargo, foi aquele doce. Putz, cara, parece que eu tô tomando um licor de jabuticaba, que maravilha. Ah, que beleza, beleza. Ponto. Ano que vem, nós vamos nesse mesmo dia vir aqui, sair, vão na mesma cafeteria. O cara vai ter esse mesmo café. Ele não vai estar do mesmo jeito. Talvez aquele café que deu licor de jabuticaba, ameixa, papapá e papapá, vindo do Porto, pode ser que no ano seguinte ele deu geleia de morango, pimenta rosa e melaço de cana. Mas olha só, eu não sou ultra especialista em café, mas você está falando uma coisa que tem na indústria do vinho, um pouco, que é, você compra um vinho, tal vinho, mas aí a cada safra ele tem uma característica diferente. Existe uma correção que às vezes é feita pelo, pelo o idiota Enólogo. aqui, enólogo, para que exista uma semelhança entre os anos de produção do vinho, para que não seja tão diferente. Porque quando a gente gosta de uma marca de vinho, obviamente os especialistas vão falar: isso aqui é 2006, 2007, 2020, parará e tal. Você quer algo próximo e que existe uma correção que às vezes alguns fabricantes de vinho, algumas vinícolas fazem para ter uma proximidade. Existe isso no café também? Sim e não. Então, bicho, Coloquei você na parede agora. nem tô de fora. Tô de fora.
O que acontece é o seguinte, Portugal. Não vou entrar, talvez eu tenha entrado em detalhes demais. Não é detalhe demais. Isso é fantástico, cara. Quando eu falo sobre isso, o universo do café me causa muito mais fascínio. Porque é o seguinte, olha que legal. Vamos supor, o vinho Barão de Rothschild, Chateau de Portugal, safra 1946, é o melhor do mundo. E ele é bom pra cacete. Se você comprar o Barão de Rothschild 1946, caso ele tenha sido acondicionado da maneira correta, blá, 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 ele ainda será um ótimo vinho. Pode ser que ele dê errado, mas se ele for da maneira correta ali, bem guardado, a rolha bem selada, blá, 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 ficou longe da luz, temperatura controlada, infinidade de coisas, ele estará bom. Você pode ter tomado um vinho em 46, em 47, 48, 49, até hoje. Que a galera chama de vertical, né? Eu não sei se é isso. O café não. A data ideal para você tomar um café é até 30 ou 45 dias depois da torra. Data ideal na qual os compostos aromáticos dele, aquilo que o mestre de torra que torrou o café vai querer fazer, vai estar mais evidente, e que o barista que vai fazer aquele café para você vai tentar buscar nele também pela extração. Mas isso é uma coisa difícil, não? Sim e não. Aí você vai enxergar o desafio. Deixa eu fazer uma pergunta. Quando favor. você fala consumir o café, é o seguinte: a gente compra muito café Em moído. pó, Em não é nem pó. moído, não, é em pó, é igual E um a talco. gente compra muito café em pó, beleza. Ah, Quando a galera começa a gostar mais de café, você começa a comprar o café em grão para você moer em casa. sim. Quando você compra ele em grão e você moe em casa, você vai ter um café de melhor qualidade. Isso faz uma diferença? Claro que faz uma diferença. Num concurso de café, se o café ficar moído mais de 10 minutos, ele é descartado. 10 Ele minutos. é descartado. Não é porque 10 minutos é uma quantidade, é porque o concurso de café, que você viu o lugar lá na Semana Internacional de Café, ele é muito cronometrado, ele tem uma rotina ali. Então, como é 10, poderia ser 11, 12, 13, 14, 15 ou meia hora, mas num concurso são 10 minutos. Tá, deixa eu fazer uma outra pergunta. Como consumidor, tá bom? E aí depois eu vou colocar a pergunta do Lucas, que ele já tá ansioso, já ligou aqui perguntando e Mandar tal. uma cerveja, Pepe, acalmar. Dá-lhe uma cachaça. Que é o seguinte, eu vou no supermercado Sim. comprar um café. Eu quero comprar um bom café para dar de presente. O que que eu devo fazer? Bom, em primeiro lugar, para quem que você vai dar esse café? Porque se você der um café, vamos supor que você tem um tio na roça. Que seu tio da roça é aquele homem bronco. Bicho bronco de um caboclo. O cara é bruto. Tá acostumado a tomar aquele café queimado. Naquela xícara queima beiço. Então o café dá queimado, a xícara queima o beiço dele. Ele toma o café e fala assim: ah, esse é um bom, firme. Se você der para esse cara um café torra clara, ele vai cuspir, vai falar que tá cru, que é café sem graça, que é um café ralo, que é um café que não tem corpo, não tem presença. Então, assim, não foge muito do que o cara tá acostumado, não. Compra um café. Esse cara tomou café extra forte a vida inteira. Então, compra assim, um café extra forte, aromatizado com chocolate, não tem artificial. Mas que ele vai achar legal. Eu jamais recomendaria isso para ninguém. Mas pro seu tio da roça, eu recomendaria isso. Mas você para um quer dar um café. amigo que é Aí, cara, sofisticado, que eu quero surpreender, o que que eu compro para ele? aí o horizonte começa a brilhar. Aí o sol nasce, assim, "Ah", os anjos chegam. O que acontece é o seguinte: qual que é o melhor jeito de você comprar um café para presentear uma pessoa? Quanto mais fresca for a torra, melhor o café tende a estar. No mundo da cerveja, quanto mais próximo da fábrica, mais fresca vai estar a cerveja. Ponto final. Como que eu sei, Mário abençoado, como é que o café está com a torra fresca? Você pode se dedicar a virar o rótulo de um por um dos cafés e ler a data de torra. No Brasil nem sempre tem isso. O Brasil tem validade. E a validade costuma ser 1 ano depois da torra. 1 ano depois da torra. Nós estamos falando de 30, 45 dias. É uma bela de uma diferença, né? Então, se você está em Belo Horizonte, que é uma cidade privilegiada por ser a capital do estado que mais produz café na terra, aqui no Santo Antônio tem um cara que tem uma loja que é papelaria, lava cortina, conserta a sua máquina de lavar e o cara tem um café dele que ele vende lá. Belo Horizonte é bizarro e é divertidíssimo. Qual que é o ideal?
Passa numa cafeteria. Compra um café de pacotinho que tá lá. Todas as cafeterias aqui de Belo Horizonte, se não todas, 99%, vendem café. Aí você fala assim, mas o meu amigo não tem moinho em casa, não. Eu quero ele moído. O cara vai falar assim, perfeitamente. Eu moo pra você agora. Então eu falo assim, não, tem um café moído já ali. Primeiro lugar é Aí isso. entra naquela regra. Não, não entra na torra. Mas entra do café não ser moído, moeu ele na hora, você Não, ganha uma qualidade, né? total, o café é uma cápsula. O que que é o grão de café? Ele é uma cápsula. Ele tá um trem juntinho ali, né? Se você moer gelo ou botar um. Vamos fazer um paralelo com gelo. Se você pegar. Agora tá na moda o gelo. O que que é o gelo de alta densidade? Que a galera tá achando bonito tomar Negroni no gelo quadrado de alta Ah, densidade. aquele que é um cubo, Que é um assim, né? cubo. Isso. Supostamente ele não tem ar, não é isso? Não sei. Não vamos entrar nesse Tem detalhe várias técnico, nós coisas. estamos falando de café, né? Tem várias coisas. Então, ele é um gelo que vai demorar mais para derreter. Ele vai ficar inteirão mais tempo, ele vai gelar mais o seu drink e deixar ele menos aguado. Se você pegar um gelo moído, raspado, e jogar ali, a área de contato vai ser muito maior, vai derreter muito mais rápido. O seu Negroni vai virar um Agone. Você vai tomar um Gatorade sabor Campari e Bitter. Enfim. Então, o grão de café tá íntegro, ele tá fechadinho, ele tá bonitinho ali. Você vai moer ele, você vai desfazer ele só na hora de fazer o café. Querido Mário, queria estar muito aí com você agora para tocar nesse assunto que a gente ama tanto, prosear sobre café. Cafés. Queria te fazer uma pergunta muito Faz a objetiva. pergunta. Objetive. Todos sabemos que todo mercado tem uma tendência, né? Quais são as principais tendências do universo do café para 2026, já que 2025 está quase chegando ao fim? Manda ver. E ó, sei que o Henrique está capitaneando esse episódio com todo o primor. É isso aí. God bless. Amen, my friend. I miss you as well. O que que eu vi na Semana Internacional do Café? Né, quando tem a moda, tem a Semana Internacional da Moda de Milão. O que que eu vi na Semana Internacional do Café? Eu vi os cafés robustas ganharem muito destaque. O robusta amazônico, o conilon, enfim. Então, eu acho que teremos aí uma hype no mundo do café robusta, que é um café, eu acho ele um pouco mais intenso. Né? A hype que está rolando é essa. Antes era o café fermentado, né? Se Deus quiser, vai diminuir esse hype do café super fermentado. Eu acho que o café robusta pro meio do café vai ser. Agora, o meio do café, Lucas, é um negócio tão diverso, tão louco, que a gente estava falando de tendência de consumo da Semana Internacional do Café, ou do cara que trabalha com café, ou do cara que é doente mental com café, tipo eu. Mas quando a gente vai para o ambiente, por exemplo, de cafeteria, né? A bebida que eu tô vendo mais hype dela agora em cafeteria não é nem café, é o matcha latte, né? O cara fazer um matcha, aquele chá cerimonial matcha, e fazer um latte a partir dele, que é pegar o leite vaporizado e faça até o latte art ali. Eu torço muito para que o Brasil pegue um hype dos cafés gelados, que são deliciosos. Mas eu vi o robusto amazônico muito forte agora nessa Semana Internacional do Café. Se vai ser tendência ou não, não sei. Saudade sua, meu irmão. Explica um pouquinho o que é essa Semana Internacional do Café, já que nós estamos aqui na capital mundial do café. Com prazer. Belo Horizonte, capital mundial do café. Tem um evento organizado que há 13 edições pela revista Expresso, chamado Semana Internacional do Café. O que é esse evento? Ele reúne toda a cadeia do café. Então ele tem desde o cara que vende máquina agrícola para colher café, tem o cara que vende máquina agrícola para lavar café, tem um cara que vende a máquina agrícola que vai separar os cafés, tem um cara que vende vários expositores de torrefador de café, alguns deles aqui de Belo Horizonte e região. Depois disso tem um cara que vende embalagem para você embalar seu café. Depois na embalagem tem a turma que vende copo para você colocar o seu café, e tem copos de tudo quanto é tipo, maravilhoso, muito legal. Depois disso tudo, você tem concursos de como fazer café, ou o concurso do Campeonato Brasileiro de Barista, né? Que é o barista, é o profissional que faz o café. Barista em italiano é balconista. Então, mas o barista é o cara que faz café e é bonito falar italiano. É legal, barista. Tem também o concurso de brewers, tem um concurso de latte art, que é a turma que faz aquele desenho com leite, faz aquela flor bonitinha no seu cappuccino. E tem também os concursos de café, como por exemplo o Coffee of the Year, né? Que é o café do ano. E vários outros.
Então, além de toda a cadeia do café, você tem também os expositores de café lá que estão expondo o seu café de que maneira? Ou fazendo cuppings por hora, que é aquela situação que o cara pega um copinho, um copinho, uma colherzinha e faz e cospe o café, experimenta e cospe o café. Ou então, que a gente tem lá muito, Henrique Portugal pode ver, você tem vários produtores, cooperativas, marcas, torrefações, exportadores, blá, 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 com o café lá para você degustar e comprar. Se você vai comprar um pacotinho ou se você vai comprar um caminhão 75 sacas, você é um exportador e veio aqui para levar café para sua terra, todos estão lá. Então a Semana Internacional do Café, de modo geral, reúne toda essa turma. Além disso, equipamento para fazer café em casa, utensílio para fazer café, xícara, filtro, máquina de expresso, de moer café, escritório de exportação de café estava lá, leite vegetal e bebidas alcoólicas, não alcoólicas, chocolate, um monte de coisa. E é um evento fantástico. Bom, eu vou te dar um presente aqui, já que a gente está falando de história. A Opa. próxima pergunta que eu vou fazer é sobre história do café. Por que a gente tem tanto café? Né? Mas aqui, a gente falando de história, estou falando aqui do Salão Pedrinho. Opa! Salão Pedrinho, para quem não é de Belo Horizonte, é o seguinte. Existe um quarteirão em Belo Horizonte que é especializado em corte de cabelo. Todas as lojas desse quarteirão, elas são de lojas para corte de cabelo. E tudo começou com o Pedrinho. Isso eu estou falando de muito tempo. Então é um presente aqui do After para você cuidar das suas madeixas. Aí tem Muito toda obrigado, uma tem um história. recado bonitinho, valeu. Obrigado, Vanessa, obrigado, Pedrinho. Tem aqui shampoo, leave-in, tem um monte de coisa. Obrigado, viu, gente? Usarei aqui nos meus cabelos. Eu tô pintando de branco de vez em quando pra ficar George Clooney assim. Tá Eu muito tô legal. também, tô nessa aí de pintar o cabelo de branco, né? É diferente, Deixa aqui do né? É meu uma lado. moda Balaiagem. diferente. É. Balaiagem. Mas explica aqui para nós, por que Minas Gerais tem tanto café? Henrique, isso é uma pergunta que eu nunca fiz. O café começou no Brasil, onde eu sei, em larga escala, no Norte Pioneiro do Paraná. Se chama Norte Pioneiro. O que eu ouvi falar, que eu não sei se é verdade, me culpe se eu estiver errado, é que chegou até a se trazer japoneses, imigrantes japoneses e italianos, para trabalhar com a lavoura do café, porque na época os brasileiros não queriam, né? Aí tem uma infinidade de coisas. Mas aí eu não sei, eu sei que o terreno aqui foi muito fértil, que deu muito certo. As nossas, a Emater e outras organizações ajudam o produtor a qualificar a produção. E há uma questão do terroir, né, do solo propício e de uma cadeia logística toda feita para o café. Então sei que Minas Gerais tem muito café. Agora essa pergunta eu não sei te responder por quê. Perdão. Uma coisa que eu já ouvi falar é que o café tem uma relação com altitude. Tem Cara, uma altitude ideal em torno ali de 900 metros, alguma coisa. existe Mas eu já isso. vi falar de café sombreado, café de baixa altitude. Tô falando assim que às vezes o cara tem uma áreazinha, às vezes no sítio dele, tá, vou plantar café e tal, e o cara foge das regras. Me fala aqui, tipo de café. Quantos tipos de café tem? Bicho, infinitos. Plantar café Não, é um mas negócio tão louco. os mais tem o arábica, tem o Não, conilon, você vai ter a arábica e o robusta, né? Que são os dois a grandes. robusta. Assim. Você tem o arábica e o robusta. Tá. Né? Divide-se a partir desse. Aí do arábica, cara, vão lá. Catuaí, Catucaí, Bourbon Amarelo, Arara, Novo Mundo, Paraíso, Catiguá não sei o quê. Não, dá uma noção de assim, 50 tipos, 60 tipos, Deixa eu falar 200 e eu posso estar errado? 200 tipos de café. Sabe por quê? Eu tava na Semana Internacional do Café. Experimentei um café. Um menino de 12 anos me serviu o café da família dele. Ô, toma um cafezinho aqui, moço. Ah, barato, menino. Super querido. Mas você tá trabalhando todo, senão não rende serviço, né? A família toda tem que trabalhar. E a mãe dele tava lá expondo café. Que café que é esse? Ah, esse é um Catiguá 753. Aí eu te faço uma pergunta. O 753 existe porque já teve o Catiguá 001, 002, 003? Ou 753 é porque 7 é alguma coisa, 5 outra coisa, 3 outra coisa? Eu não sei te responder. Mas então assim, eu chutaria 200 e eu posso estar errado. Por muito. Para pouco. Como todo brasileiro, eu pelo menos como mineiro, eu fico pensando assim,
vendo até torneio de tênis, café da Colômbia, café da Colômbia, café da Colômbia. Aí um amigo meu chegou para mim, da área de café, e falou assim, Henrique, a quantidade de café que é distribuído no mundo, como sendo o café da Colômbia, não cabe dentro da Colômbia. Qual que é essa história do Brasil ser o maior produtor de café do mundo, mas as pessoas falam do café da Colômbia? Eu vou te falar da minha parte. Várias coisas existem. O único lobby grande internacional do Brasil que eu já vi pró-café foi com a seleção, que eu não sei se é 82 ou 86, que tinha a marca Café do Brasil. Né? Tinha a marca na camisa, Na né? camisa, Café do Brasil. Isso, tipo um ramo do café, Exato, uma coisa né? assim, né? Quem planta café vem do agro. A corrente política atual é contra o agro. A gente está matando os nossos criatórios de tilápia para importar do Vietnã, mas saiamos disso. Eu ouvi dizer, por mais de uma pessoa, que os Estados Unidos tinham muito interesse em fazer o café ficar mais forte na Colômbia para que as lavouras de café ocupassem mais espaço que as lavouras de cocaína. Coca, folha de coca. Então, um dos motivos até para ter tanto hype em cima do café colombiano, Que faz sentido. que faz sentido, é até forçado pelos Estados Unidos, é elevar essa cultura para que ela tome espaço do produtor de coca. E pensemos uma coisa aqui: aquele cara que é o garimpeiro, o madeireiro ilegal que está lá na Amazônia, se você proibir ele de garimpar e se você proibir ele de extrair madeira, o que ele vai fazer da vida? Né? Então você tem que, quando você proíbe uma coisa, você tem que oferecer outra alternativa de renda para essa pessoa. Então parece que no caso da Colômbia houve esse movimento pensado. Né? Mas sem demérito aos cafés colombianos, os cafés colombianos são de muita altitude. Então eles vão ter sensoriais muito diferentes dos nossos. Então eles são bons também. Eu prefiro Não é os uma nossos? coisa de falar Prefiro. assim, de lá é melhor porque é de altitude, ou aqui é melhor porque não Cara, é tão de altitude. no Paraná os caras produzem café com altitude muito menor do que a nossa. Na África também. Então, assim, esse lance da altitude, o café tem muita coisa que a gente não consegue. A gente fica muito com o vinho na cabeça, né? Voltando lá, o espumante da Champagne, o Malbec de Mendoza. A gente fica muito. Malbec de Mendoza é isso. Aqui no Brasil, ainda está muito recente, mas assim, olha, os cafés de tal região tendem a ter uma característica mais assim, 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 assado. Né? Só que aí você tem que pegar o café de tal região. Qual café que está plantado? É um arara? É um catiguá? É um catuaí? É um catucaí? É um sei lá o quê? É um bourbon? Sei lá o que que é. Tá. E ele é sombreado? Ele é só a pino? Isso tem alguma diferença? Eu ainda não vi isso muito bem explicado. Um especialista só do café me falou que tem notas de não sei o que são comuns de tal região do Brasil. Eu não sei. Eu não consigo cravar isso. E isso me fascina. Porque para mim, onde há dúvida, onde há a questão, há oportunidade. Eu acho que a gente já está, de certa forma, aqui chegando no final, já falamos de café de tudo quanto é tipo, tudo quanto é cor. Mas você falou de várias formas de preparar o café e tal. O que a pessoa não pode fazer no café? Tipo assim, isso é um crime. Para você que gosta de café, isso é um crime. Não faça isso com o café, que às vezes algumas pessoas fazem. Olha, o mundo do café é muito técnico, é muito parametrizado. Então, eu vou te falar uma coisa pessoal, que me dá ódio. Vou falar que me dá ódio, vamos falar do técnico. Que me gera raiva. Não esquenta café no micro-ondas na minha frente, não. Sabe, tipo cortar macarrão pro italiano? Ô, véi, isso me dá um negócio, velho. Micro-ondas com café. Eu já vi um amigo meu fazer isso, cara. Eu já fiz, cara. Nosso tempo dando uma porrada, velho. Entendeu? Então, por favor, não esquente o café no micro-ondas. Ou então colocar açúcar no café e o café dentro da garrafa térmica. Ele vai fermentar ali, você vai criar um terceiro elemento, cara. Mas entendeu? pô, você vai em muito lugar assim, que é café sem açúcar e café com açúcar. Aí tem até uma lógica, porque é o seguinte, a vida inteira a gente tomou o resto do café. A gente tomava café forte.
Aí os caras falam assim, gente, o café forte tá vendendo. Vão criar o extra forte, que vai ser pior, e vão explicar pro brasileiro que isso é legal. Aí fizeram um comercial de um cara... Peraí, essa aí é uma pergunta, esse é um momento muito especial, porque tem aquela história que fala assim, aqui no Brasil a gente, não, por mais que a gente seja o maior produtor, a gente não toma o melhor café. Provavelmente o melhor café, ele é exportado para exatamente os produtores ganharem mais. Isso é uma verdade, isso é uma coisa que acontece, e o extra forte é exatamente o fim do fim, é isso? Vamos no extra forte. O que que é o extra forte? O cara vendeu a primeira divisão do Campeonato Brasileiro, a Libertadores, quer dizer, o Mundial de Clubes, a Libertadores, a primeira divisão do Campeonato Brasileiro, a segunda divisão do Campeonato Brasileiro, a terceira divisão. Aí o módulo D, que quando dá, os caras juntam e fazem um torneio, tem os times que disputam alguma coisa ali. O café extra forte é isso. Ele é o pior do pior do pior do pior. Que pela nossa legislação, ele até permite que tenha uma quantidade de paus, pedras e animais moídos ali no meio. Ou seja, ele é horrendo e ele não necessariamente é café. Que ele é torrado, 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 para que você não sinta o gosto de café, para que você sinta o gosto de queimado. E ele é moído fino igual um talco, que ele é o café em pó, para que você não veja se tem ali, se é café, se é uma perna de um bicho, se é um toco, se é uma folha. Você está exagerando ou é Não, assim está mesmo? na legislação do café extra forte, permite que exista isso. Eu não estou te falando isso na minha cabeça, não. Entendeu? Se você pegar aí café extra forte, pela legislação, ele pode ter isso. Entendeu? E ele é feito dessa forma para que você não veja isso. Fazendo um paralelo com a cerveja. Teve uma época que o legal era tomar cerveja a 0 graus. 0 grau, qualquer coisa que você consumir a 0 grau, você não sente o gosto dela, você sente o gosto de gelo. Então, durante muito tempo, a cerveja no Brasil, você vendeu o gosto de gelado, você não vendeu o gosto de cerveja. Quando a gente foi para cervejas melhores, ou se você conhece um alemão, como nosso saudoso amigo alemão lá do Serra, ele não tomava cerveja muito fria, porque senão não tinha gosto. Se você pegar um bife a rolê delicioso, botar na geladeira e morder, ele não vai ter o gosto daquele bife a rolê quentinho, que tem gosto do tempero que tá ali, do toicinho de porco. Delícia bife a rolê. Não, ele vai ter o gosto de gelado. A cerveja a gente vendia gelada também. O café extra forte, você sente gosto de queimado, você não sente gosto de café. Entendeu? Pô, cara, eu tô super satisfeito. Eu que sou muito curioso e sempre tive dúvidas assim por que que Minas Gerais não trata melhor o café igual começou a tratar o queijo. Mas eu acho que isso já está acontecendo. Fiquei muito feliz de ter ido lá na Semana Internacional do Café, ver coisas maravilhosas. Esse mundo, né, É o de mundo. É o informações e mundo, é o tal. mundo, é o mundo. Ver umas máquinas italianas impressionantes, né? Porque a última pergunta, a história do café expresso, porque o Brasil é um país que é do café coado. Sim. Aí veio a cultura e veio as marcas. E veio o George Clooney bonitão, Pô, Nespresso, cara, what else? aí, Pô, um cara aí... grisalho bebendo café, a mulherada cai matando. Cara, o que acontece? O café expresso, ele tem alguns motivos de ser. Um deles, ele é feito muito rápido. O café expresso, né? A gente escreve expresso com S, não com X. E criou-se um hype em torno dele no Brasil. A Nespresso levou para dentro da casa do consumidor, né? Tornou acessível uma coisa que era muito cara. Uma máquina de expresso era muito cara, mas uma máquina de Nespresso era baratinha. Só que você paga R$ 700 no quilo de café se você for comprar aquela cápsula. Mas tudo bem. Então criou-se, não, eu quero um expresso. E durante muito tempo, o único jeito que você tinha de tomar um café moído na hora, numa cafeteria, era tomando expresso. Porque ninguém moía café para fazer o café coado. Então o café expresso era um café que era extraído naquele momento para você. Então o café expresso tem esses dois aí. Tem um chiquetê de europeu que a gente herdou e tem o jeito que a gente aprendeu a consumir ele. Mas o nosso paladar é do café coado. Só que o café expresso tem esse hype, né? Pô, vou tomar um expresso. Tudo bem. Portugal, eu fiz as contas. Em Belo Horizonte tem talvez 10 lugares só onde eu tomo expresso. De 7 a 10 que eu tomo expresso. Mas qual o motivo? Porque a gente não sabe ainda fazer um bom expresso. Nós mineiros ou nós brasileiros? Um pouco de cada e Belo Horizonte também. Um café expresso é um trem que nasceu para dar errado e que o cara é tão bom que ele faz dar certo.
É tipo um casamento. O seguinte, o que é o café expresso? Café expresso é o seu carro numa estrada a 250 por hora. Se você mexeu o volante, isso daqui, ó, ele bate lá no canto. Porque tá muito rápido, tá muita pressão, muito café, muita água quente, tudo compactado ali. E lá, então assim, a chance de dar errado é muito grande. Caraca, que coisa sensacional. Ô, Mário, pra mim, fechamos aqui, falamos de tudo de tipo, do café expresso, café coado, o que que vai para lá, por que que volta, os tipos de café, né? Pô, cara, eu só posso agradecer em nome do After, sua presença aqui, desfilar seu conhecimento sobre café, sobre cultura. Muito obrigado. Eu acho que, como bom mineiro, acredito que tem muita gente que vai gostar de assistir esse episódio com essas explicações de uma forma divertida, né? Explicações técnicas, mas de uma forma divertida. Muito obrigado. Obrigado, meu irmão. Sinta-se abraçado pelo Lucas Penido, que está longe. É isso aí. Ó, grande abraço. Bora pro After.